Olá, bem-vindo a essa videoaula. Hoje falaremos um pouco a respeito da teologia bíblica do Novo Testamento e o nosso objetivo por meio dessa aula é levar você a entender a proposta da teologia bíblica como disciplina teológica. Eu quero ajudá-lo também a conhecer os pressupostos da teologia bíblica evangélico-reformada e levá-lo a compreender a abordagem bíblico-teológica conhecida como História da Redenção. Meu nome é Davi Miguel Manso, eu sou professor do seminário JMC em São Paulo, também tutor e professor do ensino à distância do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, graduado por esse mesmo centro como mestre em divindade, com especialidade em Novo Testamento, e atualmente sou aluno de doutorado da Biola University, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma satisfação tê-lo conosco e eu espero que essa aula seja extremamente proveitosa para você. Nós pretendemos gravar uma série de vídeos falando especificamente a respeito da teologia bíblica dos evangelhos sinóticos e do livro de Atos. E essa é a primeira aula dessa série. Eu espero que você aproveite ao máximo esse nosso tempo juntos. Vamos, portanto, falar um pouco a respeito da teologia bíblica como disciplina. Eu espero que você compreenda qual é a proposta da teologia bíblica e vamos também falar um pouco a respeito das pressuposições que regem o modo como alguém se lança a fazer teologia bíblica, a se envolver com essa disciplina, e também vamos falar especificamente de como a teologia bíblica pode ser aplicada ao Novo Testamento. Vamos apresentar a abordagem por meio da qual nós pretendemos apresentar esta e as demais aulas a respeito de teologia bíblica dos evangelhos sinóticos especificamente. Vamos começar propondo a seguinte pergunta para você. Eu quero que você reflita a respeito dela na sua casa. Seria mais apropriado falar em teologia ou teologias do Novo Testamento? Se alguém fizesse essa pergunta a você, como você responderia? Bom, colocar ou não o S no final faz muita diferença. E o que está em jogo são as pressuposições que a pessoa tem a respeito do que é o Novo Testamento e como extrair teologia do Novo Testamento. Alguém poderia responder, por exemplo, que o Novo Testamento costura diferentes teologias. E essas teologias podem ser eventualmente até mesmo conflitantes entre si. E por isso seria apropriado falar de teologia de Pedro como algo bastante diferente da teologia apresentada pelo apóstolo Paulo. E, por sua vez, essa seria diferente da teologia apresentada na carta de Tiago, e todas essas seriam diferentes da teologia trazida pelo apóstolo João. E, num primeiro momento, isso pode até fazer sentido, afinal, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, dizer que não foi por obras que Abraão foi justificado, e sim por meio da sua fé. Porém, Tiago, na sua carta, diz que Abraão foi justificado por obras e que a fé sem obras é morta. Isso não seria aparentemente uma contradição entre os escritos do Novo Testamento? Essa é uma das possibilidades de se responder a essa questão, se nós encontramos no Novo Testamento uma só teologia ou muitas teologias diferentes. E essa é exatamente a postura que tem sido abraçada e adotada por aqueles que abraçam a linha histórico-crítica de hermenêutica do Novo Testamento. O autor William Kimmel, por exemplo, ele afirma, em meados do século XX, como um representante ilustre da linha histórico-crítica de interpretação do Novo Testamento, que na segunda metade do século XVIII, em conexão com o movimento intelectual do Iluminismo, começou a prevalecer na teologia protestante
o insight de que a Bíblia é um livro escrito por homens, o qual, como qualquer outro produto da mente humana, somente pode ser entendido à luz do tempo em que apareceu e, portanto, apenas por meio dos métodos da ciência histórica. Aqui nós vemos Kimmel, por um lado, dizer expressamente que, na sua perspectiva, a Bíblia é um livro humano e aparentemente apenas humano. E, por outro lado, ele afirma que somente um grupo de iluminados é capaz realmente de compreender a Escritura, aqueles que detêm os métodos da ciência histórica. E sem o auxílio da ciência histórica, e o que ele quer dizer com isso é método histórico crítico de interpretação, a Bíblia se torna impossível de ser interpretada. Ele continua afirmando o seguinte, e essa segunda afirmação é que nos interessa mais de perto. Não podemos simplesmente parar no meio do caminho, diz Kimmel. Se a Bíblia deve ser investigada historicamente, como sendo o trabalho de autores humanos, a fim de entender seu verdadeiro sentido, então não podemos nem devemos nos ater à suposição de que o Antigo e o Novo Testamento, cada um de per si, formam uma unidade conceitual. Em outras palavras, o que Kimmel está dizendo? Que Antigo Testamento e Novo Testamento trazem, na verdade, o conjunto de livros escritos por autores totalmente diferentes, em tempos diferentes, e isso é verdade. Porém, o que ele diz é que, por ser assim, e por ser a Bíblia um livro tão somente um produto humano, não é de se esperar que os livros que compõem o Antigo Testamento de um lado e o Novo Testamento de outro venham a formar uma unidade conceitual. Na verdade, ele continua e diz: temos de prestar atenção às diferenças dentro dos dois testamentos. Há pensamentos discrepantes dentro dos dois testamentos. E temos de levar em consideração também a possibilidade de desenvolvimento e adulteração de ideias. Em outras palavras, Kimmel afirma que, por serem um produto meramente humano, é possível que as ideias contidas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tenham sido adulteradas. É possível que tenha havido desenvolvimento de ideias, o que leva à possibilidade de contradição, à possibilidade de pensamentos antagônicos estarem presentes em até mesmo um mesmo livro da Bíblia. Quem dera o que se dizer de um testamento todo. Portanto, quem abraça as pressuposições do método histórico crítico assevera que a Bíblia está sujeita a inexatidões, está sujeita à adulteração de ideias, está sujeito a desenvolvimento, a evolução e, portanto, a trazer dentro de si contradições, equívocos, adulterações. Essa é desse modo, é a partir desse estado de espírito, de estado de mente, que alguém que abraça as pressuposições do método histórico crítico vai se lançar a uma proposta de teologia bíblica. E, obviamente, quem faz teologia bíblica a partir dessa perspectiva jamais apresentará a teologia bíblica como uma tentativa de unificação, de harmonização das ideias do Novo ou do Antigo Testamento, seja lá em que seção da Bíblia, em que parte da Bíblia a pessoa se propõe a fazer teologia bíblica a partir dessa perspectiva. O resultado será a apresentação de teologias discrepantes entre os vários autores bíblicos. O resultado será a concepção de que a Bíblia é um livro falível, um livro que não tem autoridade, um livro que simplesmente descreve um conjunto de crenças em um dado momento histórico de um povo específico. Portanto, uma pessoa estribada nos pressupostos do método histórico crítico, que nós comumente chamamos de liberalismo teológico, vai olhar para a Escritura a partir
dessa forma peculiar, vendo como um livro meramente humano, e quando essa pessoa propõe uma abordagem bíblico-teológica, o resultado será esse. A Bíblia não possui unidade, há contradições internas, há evolução de ideias, eventualmente adulteração de ideias, e, portanto, você não deve olhar para a Bíblia como um livro inspirado, um livro que tem autoridade para governar a sua vida, mas tão somente como um livro que descreve um conjunto de crenças de um povo específico que viveu num determinado momento histórico. Mas existe uma outra possibilidade, uma outra abordagem, partindo de pressupostos totalmente diferentes. Eu quero levar você a considerá-los. O que é mais apropriado dizer? Teologia ou teologias do Novo Testamento? Alguém pode responder que o que nós encontramos no Novo Testamento é uma teologia, e com isso a pessoa quer dizer que há unidade, que há harmonia entre os escritos do Novo Testamento. Tendo vários autores humanos, os escritos do Novo Testamento apresentam perspectivas peculiares. Porém, por ser inspirado por Deus, o Novo Testamento possui unidade e coerência teológica. O ponto de partida, você pode perceber, é totalmente outro. Quem responde que nós podemos encontrar no Novo Testamento, de fato, uma teologia, no sentido de é possível encontrar um conjunto de ensinos que tem harmonia, unidade e que propõe para nós uma teologia, um conjunto de dogmas teológicos unificados, estruturados, parte da pressuposição de que, embora os autores sejam diferentes e os escritos tenham surgido realmente em épocas diferentes, embora relativamente próximas, pelo fato de Deus ter inspirado esses homens, pelo fato de Deus estar por trás desses escritos, ainda que esses homens tenham trazido a sua contribuição peculiar, ainda que haja diversidade no meio desses escritos todos, ainda que cada um apresente perspectivas específicas a respeito dos temas abordados, ainda assim há unidade na Escritura. Não há contradição entre os escritos. Eventualmente nós podemos nos deparar com aparentes contradições. Nós podemos nos deparar com dificuldades de interpretação. Mas se o nosso ponto de partida é lançado, ou se o nosso ponto de partida assumido é a inspiração, é a autoridade dos escritos bíblicos, é o fato de que Deus está por trás deles, de que Deus soprou a sua palavra sobre os homens que escreveram os textos do Novo Testamento, nós sempre conseguiremos harmonizar as nossas interpretações do Novo Testamento. Nós perceberemos que as contradições são apenas aparentes e elas podem ser resolvidas. E, acima de tudo, nós procuraremos extrair a teologia desses textos não apenas como a descrição de um conjunto de crenças, mas como um ensino que tem autoridade sobre nossas vidas, um ensino que transforma nossas vidas, que governa nossas vidas e que, em última análise, nos leva à eterna salvação, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro dessa revelação, como nós veremos ainda nessa videoaula. Portanto, qual é o seu ponto de partida? Que pressupostos você abraça? Eu quero deixar bem claro aqui que nesse curso nós abraçamos os pressupostos ortodoxos ou conservadores ou reformados ou evangélicos. Você pode escolher qual é o termo que você quer usar. E, portanto, é a partir da crença de que há unidade dentro do Novo Testamento, que há harmonia entre os escritos do Novo Testamento, que nós vamos nos lançar a tarefa de procurar entender um pouco mais da teologia bíblica que nós encontramos nessa porção da revelação de Deus que nós chamamos de Novo Testamento ou Nova Aliança. São esses os pressupostos que nós abraçamos. E esses pressupostos trazem algumas implicações muito importantes que foram expressas pelo
saudoso professor João Alves dos Santos, do nosso programa, já na glória de Cristo Jesus, e na apostila, que faz parte do curso de Teologia Bíblica dos Evangelhos Sinóticos e Atos, do ensino à distância do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, o reverendo João Alves escreve assim: embora a revelação tenha sido dada de modo fragmentado e diversificado ao longo da história, até se completar em Cristo, ela forma o conjunto de uma só revelação. De acordo com esse pressuposto, toda revelação converge para um ponto ou foco central e unificado. É o que alguns chamam de unidade na diversidade. Essa unidade é questionada por aqueles que não têm o mesmo pressuposto e veem os livros da Bíblia apenas como registros das opiniões de autores humanos. Nós vimos aí William Kimmel como um representante de quem abraça essas pressuposições diferentes daquelas que estão sendo apresentadas agora. O João Alves avança para concluir assim: os que acreditam na unidade da revelação veem essa diversidade como modo como Deus se revelou progressiva e diversificadamente, o que é bom para nós. Pelo fato de Deus ter revelado dessa maneira, nós vemos a sua verdade a partir de perspectivas diferentes e, portanto, temos uma visão mais clara, mais completa da verdade de Deus. Contudo, veja a observação aí em amarelo, mas que converge finalmente para um ponto central, Cristo Jesus. Dessa forma, só podemos falar da teologia de Mateus, de Marcos, como se referindo à contribuição que esses deram para o escopo geral de toda a revelação dada por Deus. Sim, Mateus, João, Pedro, Tiago, Paulo, os diferentes autores do Novo Testamento deram mesmo a sua contribuição peculiar. Quando inspirados por Deus, eles escreveram os seus livros, os seus escritos, e assim foram canais da revelação de Deus. Mas essas contribuições peculiares apenas servem para nos trazer diferentes perspectivas da mesma verdade. Que verdade? O Evangelho de Cristo Jesus, que é o centro da revelação do Novo Testamento e que é o elemento teológico agregador central do Novo Testamento. Portanto, nós não devemos esperar encontrar no Novo Testamento diferentes teologias. Nós não deveremos encarar o Novo Testamento como a descrição de um conjunto de crenças, mas como palavra inspirada de Deus, cheia de autoridade. O Novo Testamento traz para nós a revelação de Deus. E essa revelação ela pode ser compreendida teologicamente, organizada teologicamente, e, portanto, o resultado disso é uma teologia bíblica que, embora traga diversas contribuições e que possua diversidade, é, acima de tudo, uma teologia harmônica, uma teologia dotada de unidade, porque ela brota da inspiração e da revelação de um mesmo Deus, que é o autor que age por trás dos diferentes autores humanos. Essas são, portanto, as pressuposições que nós abraçamos e assumimos quando nós nos lançamos à tarefa de procurar apresentar a teologia bíblica do Novo Testamento, como nós faremos nessas aulas que pretendemos apresentar para vocês. E isso traz implicações importantes para nós. Quando nós analisamos os pressupostos pelos quais a teologia bíblica pode ser posta em prática, nós vemos, portanto, dois caminhos bem diferentes. Aqueles que se firmam na abordagem crítica encaram o Novo Testamento como meramente descritivo, um relato de histórias e de crenças de uma comunidade de fé e, portanto, é sujeito a contradições, a inexatidões. E há aqueles que abraçam a abordagem evangélica, ou conservadora, ou reformada. E esses encaram o Novo Testamento como revelação, palavra autoritativa, inerrante, inspirada do Deus vivo e verdadeiro. Quais são as implicações dessas diferentes pressuposições assumidas?
Quais são as implicações? Aqueles que abraçam a abordagem crítica, eles vão entender que os escritos do Novo Testamento estão sujeitos a inexatidões e a contradições entre a teologia de seus autores. E aqueles que vão abraçar a abordagem evangélica vão entender que o Novo Testamento é apresentado a partir de múltiplas perspectivas, mas há uma só mensagem: a unidade na diversidade. Portanto, é muito importante você entender a partir de quais pressuposições os autores que você lê, a partir de quais pressuposições eles escrevem. Porque as pressuposições fazem toda a diferença. Se alguém parte de pressupostos críticos, o resultado vai ser uma apresentação teológica que assume o fato de que não há inspiração. E, portanto, os escritos bíblicos não têm uma autoridade inerente, a não ser, talvez, uma autoridade existencial, uma orientação geral para a vida, um conjunto de truísmos. Mas quem parte de pressupostos conservadores, ortodoxos, assume que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ela é a revelação de Deus e cheia de autoridade. E, portanto, ao procurar extrair da revelação e dos escritos do Novo Testamento a teologia, há sempre um esforço de harmonização, há sempre um esforço de perceber que essas verdades estão unificadas em torno de temas centrais, porque elas emergem a partir do mesmo autor. E, portanto, essa teologia será apresentada não apenas em um esforço no sentido de apresentar uma unidade temática, mas também como não apenas uma mera descrição de crenças antigas, mas como a palavra de Deus cheia de autoridade para aquele que de fato procura conhecê-la e procura estudá-la. E é a partir desses pressupostos que nós faremos esse curso. Esses são os pressupostos que governam esse curso. Vamos avançar e vamos ver um pouquinho aquilo que constitui essa disciplina que nós chamamos de teologia bíblica. Como ela pode ser conceituada? Nós vamos aqui utilizar os conceitos trazidos por Gerhardus Voss, que é considerado o pai da teologia bíblica nos contextos conservadores, o pai da teologia bíblica, vamos dizer assim, entre os reformados. E Voss, que foi professor do seminário de Princeton, e deixou o seminário de Princeton quando esse abraçou o liberalismo teológico, foi um dos fundadores do seminário Westminster. Ele conceitua a teologia bíblica da seguinte maneira: teologia bíblica é uma disciplina que ocupa uma posição entre a exegese e a teologia sistemática na enciclopédia das disciplinas teológicas. Difere-se da teologia sistemática não por ser mais bíblica ou por estar mais próxima das verdades da Escritura, mas no fato de que o seu princípio de organização, do material bíblico ser histórico ao invés de lógico. Veja, portanto, que na perspectiva de Voss, que é um autor reformado, conservador, a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática é uma diferença tão somente de método, porque ambas assumirão como pressuposto a autoridade da Escritura Sagrada. A teologia sistemática procurará organizar a verdade revelada por Deus na Escritura a partir de um ponto de partida lógico. Então, temas serão lançados, serão abraçados, e olhando para toda a revelação como um produto acabado, ela organizará as verdades a respeito desses temas de maneira lógica. Então nós temos a doutrina sobre Deus, e o teólogo sistemático procurará olhar para toda a Escritura a fim de encontrar o que a Escritura diz a respeito do ser de Deus. Doutrina do homem, o que a Escritura diz sobre o homem. Esse é o princípio de organização da teologia sistemática.
e talvez você esteja mais habituado com ele. A teologia bíblica ela parte de um princípio de organização um pouco diferente. Ela vai considerar o ponto de partida histórico como seu princípio organizador. E por isso o teólogo bíblico ele vai olhar para as diferentes seções da revelação, as diferentes seções da Escritura como momentos de revelação de Deus. E portanto o teólogo bíblico ele vai procurar olhar para a teologia que pode ser extraída, por exemplo, do Pentateuco. A teologia que pode ser extraída dos profetas anteriores, a teologia que pode ser extraída dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, dos evangelhos sinóticos, do evangelho de João, das cartas de Paulo. O teólogo bíblico ele vai olhar para cada segmento de revelação e vai considerar que ela foi dada num dado momento histórico, e isso é importante. A atividade revelatória de Deus, o modo como Deus se revelou, ele está na base da pesquisa do teólogo bíblico. E é isso que Vos continua dizendo e na sua conceituação, como nós veremos agora. Ele avança e diz: enquanto a teologia sistemática toma a Bíblia como um todo completo e se esforça em exibir o seu ensino total de uma forma ordenada, sistemática, a teologia bíblica lida com o material a partir do ponto de partida histórico, procurando exibir o crescimento ou desenvolvimento orgânico das verdades da revelação especial, desde a revelação especial primitiva, pré-redentiva dada no Éden, até o fechamento do cânon do Novo Testamento. Portanto, veja o que Vos nos diz aí. Ele está explicando aquilo que eu já meio que coloquei para vocês. A teologia sistemática toma a Bíblia como um todo. A teologia bíblica, ela assume um ponto de partida histórico e ela vai levar em conta esse desenvolvimento orgânico das verdades da revelação especial. Deus se revelou lá no Éden, antes do homem cair em pecado. O que nós podemos aprender a partir da revelação que é dada nesse momento específico da história? O que nós podemos aprender a partir da revelação que é dada imediatamente após a queda do homem em pecado? O que nós podemos aprender a partir da revelação dada por Deus aos patriarcas? Tudo isso conforme registrado no livro de Gênesis. O teólogo bíblico ele considera que Deus foi dando a sua revelação progressivamente. E essa revelação foi se desenvolvendo de maneira orgânica. Essa sementinha de revelação que foi dada lá no Éden, ela começou a se desenvolver, se transformou numa planta, se transformou em uma árvore, se transformou em um bosque de árvores e veio a se transformar em uma floresta completa. Portanto, a revelação ela cresceu organicamente, ela progrediu organicamente. E o teólogo bíblico ele toma em consideração esse desenvolvimento orgânico, esse progresso da revelação para realizar o seu trabalho. E, portanto, ele olha para cada segmento da revelação e procura responder o que Deus nos ensinou até aqui. Quais são as verdades teológicas que nós podemos extrair desse segmento específico da revelação? Vamos ver um pouquinho mais da conceituação do Vos. Quais são as implicações e a conclusão que nós chegamos quando nós vemos aquilo que Vos nos ensina? A teologia bíblica lida com a revelação como uma atividade divina, não como um produto acabado dessa atividade. Sua natureza e método de proceder terão que reproduzir as características da própria atividade revelatória divina. A revelação é progressiva, histórica, orgânica e adaptável. Esses 4 conceitos são fundamentais para a gente poder entender como a teologia bíblica funciona. Por que essa proposta é importante para nós? Que diferença ela faz no nosso estudo da Palavra de Deus? E de que modo ela pode nos tornar mais maduros em nossa fé em Jesus? É importante entender o que essas 4 características da revelação significam. Porque, na verdade, a teologia bíblica ela é estruturada em torno dessas 4 características da revelação. Vamos ver, portanto, o que elas significam. O que cada uma delas quer dizer. Vos diz, primeiramente, que
a revelação ela tem como característica o fato de ser histórica. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos usar aqui uns conceitos que são apresentados pelo Dr. Mauro Meister foram apresentados pelo Dr. Mauro Meister em uma de suas aulas de teologia bíblica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Por histórica, vos quer dizer que Deus sempre tratou com a humanidade dentro do curso de sua vida diária. A revelação de Deus vem à humanidade de acordo com o processo histórico, de modo que homens e mulheres possam compreender e aplicar a mensagem ao tempo em que vivem. Isso não quer dizer que essa mensagem seja condicionada por tempos históricos específicos. Em outras palavras, Deus não nos fala em um ambiente etéreo. Deus não nos fala em um vácuo. Deus deu-se a conhecer e se revelou ao homem em um contexto histórico específico. Isso quer dizer, Deus usou uma língua humana para falar ao homem. Deus falou em determinadas circunstâncias históricas, quando uma determinada organização geopolítica existia. Deus falou dentro de um contexto cultural, de um contexto socioeconômico, político específico. E tudo isso deve ser levado em conta quando nós interpretamos a Escritura. E tudo isso foi levado em conta pelas pessoas que foram os primeiros receptores dessa revelação. E ela fez sentido para eles, em um contexto histórico específico. Porém, por ser a palavra de Deus viva, essa revelação ela não fica restrita a esse ambiente histórico, extrapola esse ambiente histórico e tem um sentido que, na verdade, ecoa em qualquer época, em qualquer lugar. Tem um sentido que é compreensível e se aplica a qualquer vivência humana. Por isso, a palavra de Deus deve ser entendida e deve ser estudada dentro do seu contexto histórico. Ela foi revelada historicamente, mas ela não fica restrita a uma época histórica. Isso que quer dizer essa característica da revelação, que é a sua historicidade. Mas além de ser histórica, a revelação também é orgânica. Eu antecipei um pouco o que isso quer dizer, mas vai ficar mais claro agora. O que se quer dizer quando se diz que a revelação tem a característica de ser orgânica? A revelação da revelação pactual entre Deus e o seu povo, o povo da aliança, é orgânica. Isto é, essa revelação não foi dada de uma só vez, na forma plena que temos hoje. A Bíblia não foi dada ao povo da aliança, não foi dada ao ser humano de uma vez só. Ela foi dada ao longo do tempo. Entretanto, a mensagem inteira foi, não obstante, dada em forma embrionária. Todos os elementos integrantes estavam presentes ali como sementes. Em outras palavras, o que se quer dizer ao se dizer que a revelação é orgânica? Quando Deus se revelou a Adão lá no Éden, após a queda, e fez a Adão uma promessa, dizendo que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e na descendência da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus deu a Adão e Eva, ali no Éden, logo após a queda, uma promessa que nós chamamos de proto-evangelho. Essa promessa já contém, de maneira embrionária, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Adão e Eva, de modo nenhum, imaginavam como essa promessa seria cumprida milênios após a existência deles. Assim, a revelação não veio toda de uma vez. Adão e Eva não receberam a revelação completa que foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Mas, embrionariamente, tudo que o Evangelho contém já estava presente ali, nessa sementinha de revelação que Deus deu para eles lá no Éden. Portanto, a revelação é orgânica. E ao dizermos que a revelação é orgânica, o que queremos dizer é justamente isso. Embrionariamente, cada segmento da revelação já tem a revelação
todo o potencial redentivo da revelação como um todo. A revelação também é progressiva, essas duas verdades estão interligadas. O que nós queremos dizer ao dizer que a revelação é progressiva? A revelação foi progressivamente manifestada. As sementes iniciais foram gradualmente sendo abertas e desenvolvidas. A natureza e o sentido básico dessas sementes não foram mudados, embora os aspectos externos e formais possam aparentemente ter sofrido algumas alterações radicais. Portanto, por progresso da revelação, nós estamos justamente nos referindo à transição dessas sementes que são dadas num primeiro momento ao status de plantinha, ao status de árvore crescida, a condição de um bosque de árvores e a condição de uma floresta completa. A revelação de Deus foi sendo ampliada ao longo da história. A cada momento histórico, na medida em que a história humana se desenvolvia, Deus se dava mais e mais a conhecer. Deus revelava mais a respeito de si e a respeito do seu plano de redenção. Até nós chegarmos ao momento em que essa revelação se apresentou a nós de uma maneira completa, na pessoa de Jesus Cristo. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. E quando nós chegamos nesse ponto, a revelação de Deus se manifestou de maneira completa. Foi dada a nós de modo completo. Portanto, por progressão, nós temos que ter isso em mente. Ao longo do tempo, Deus vai se dando cada vez mais e mais e mais a conhecer. A revelação, ela tem unidade porque aquelas sementes já continham o todo, potencialmente. Mas essas sementes foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Essas sementes cresceram até se transformarem em uma floresta completa. E a última característica da revelação é o fato dela ser adaptável. E com isso nós queremos dizer que a revelação de Deus sempre foi adaptável ao tempo em que foi dada. Não somente as pessoas sempre puderam aplicar essa revelação à sua própria vida, mas a revelação foi dada de tal modo que se constituía em força integral, controladora e plasmadora nas circunstâncias em que seus recipientes viviam. Trocando em miúdos, o que a gente quer dizer? Em cada momento histórico, aquilo que Deus deu ao homem era exatamente aquilo que ele precisava. Se adaptou às suas circunstâncias de vida. As aplicações dessa revelação, elas plasmaram o jeito de viver do povo da aliança de maneira que eles podiam viver para a glória de Deus. Eles podiam conhecer aquilo que era necessário de ser conhecido para serem salvos e serem transformados. Ou seja, a revelação se adapta à circunstância daquele que recebe a revelação e controla toda a vida, transforma toda a vida, traz completa redenção a todos os aspectos da vida, aqueles que abraçam essa revelação com fé. É isso que nós queremos dizer quando nós dizemos que a revelação é adaptável. Portanto, 4 características da revelação. Ela é histórica, ela é orgânica, ela é progressiva e ela é adaptável. E essas 4 características são muito importantes para que nós possamos entender o modo como a teologia bíblica é praticada por aqueles que abraçam pressuposições reformadas. É a partir dessas 4 características da revelação que nós desenvolvemos um método da teologia bíblica que é essencialmente o método escatológico a respeito do qual nós vamos falar. Nós vamos eventualmente explicar para vocês. Portanto, a guisa de conclusão dessa nossa videoaula, da presente videoaula, em que nós apresentamos os pressupostos de uma teologia bíblica conservadora, reformada, e também a conceituação do que é a teologia bíblica, de como essa disciplina teológica ela é colocada em prática, como ela é executada por aqueles que abraçam
pontos de partida reformados e conservadores. Veja, o que nós podemos concluir? A teologia bíblica ocupa-se em estudar a Bíblia não como um todo, não como um produto acabado, mas como estudo de cada seção da revelação especial, dando atenção especial à sua posição na história e no progresso da revelação. E, além disso, o resultado será a apresentação da teologia de cada uma dessas seções, teologia entre aspas, para enfatizar que não há contradição entre essas teologias, mas há unidade, exatamente porque se busca, afinal, a harmonização da mensagem por meio de temas unificadores. Alguns teólogos bíblicos chamam esses temas unificadores de mites. Portanto, o que é ao que se ocupa a teologia bíblica como abordagem, como método de estudo da Bíblia? Ela procura estudar cada segmento da revelação, considerando que esse segmento da revelação aconteceu em um momento histórico, considerando que a revelação de Deus progrediu ao longo da história, mas ainda assim é orgânica, possui uma unidade orgânica. Portanto, o teólogo bíblico ele olha para cada momento histórico da revelação, tem a história como seu elemento organizador, mas leva em conta o progresso da revelação. Por isso, ao olhar para cada segmento, o seu objetivo é harmonizar a mensagem da Bíblia, é encontrar os temas unificadores que permeiam toda a Escritura Sagrada. Nós concluiremos por aqui essa videoaula como primeira parte de uma aula, um tema que nós pretendemos abordar, que envolve também a questão da teologia bíblica, olhando especificamente para o Novo Testamento. Mas, a fim de que você não fique muito cansado, a fim de nós não nos estendermos demais, nós encerramos essa primeira parte por aqui. Foi um prazer ter você acompanhando essa videoaula e eu espero que você continue a estudar teologia bíblica conosco por meio das outras videoaulas que nós pretendemos gravar. Um abraço, Deus abençoe, espero que você tenha tirado o máximo proveito desse nosso tempo juntos.